Fernanda Muniz, quem é? É a inventariante do espólio de Osíris Ribeiro Quadros. A inventariante de quem? Do espólio de Osíris Ribeiro Quadros. Tá. Você não tem nenhuma proposta de acordo, hein? Doutor Thaleson e doutora Maria de Lourdes. Estão me ouvindo? Estamos ouvindo, sim. Tem alguma proposta de acordo? Não acho que isso poderia ter sido resolvido de uma forma... Na realidade, Excelência, uma tentativa de acordo já ocorreu vários anos atrás, até com uma intermediação de um advogado, mas não foi levado a cabo. Inclusive, até chegamos a enviar uma minuta da proposta lá, de um novo contrato e forma de pagamento das parcelas atrasadas, mas não houve finalização por parte das RES. Doutora Maria de Lourdes? Sim. Mas só que eu estou perguntando novamente, porque a senhora disse que esse acordo foi proposto já há algum tempo atrás, né? E de repente as pessoas podem mudar, né, com o tempo, né? Podem mudar. E a senhora não tem, a senhora não tem nenhuma proposta a fazer a partida? Tem alguma? Quer dizer, também tem essa possibilidade, doutor Thaleson. Outra coisa que eu queria dizer, me parece que foi que quem está presente aí, é só o doutor Thaleson que está presente? As requeridas não estão presentes? As requeridas não estão presentes? Doutor Thaleson, você está me ouvindo? Eu estou perguntando se as requeridas estão presentes. Eu estou com um probleminha aqui no sinal da internet. Está no áudio também. Está travando aqui. Eu não estou conseguindo ele ouvir, tá? Não, a Ariadne, ela está com um problema de saúde. Oi. Sim, e a outra? A Kátia, ela está com problema de saúde também e nós não conseguimos contato com ela está fora do estado. Deixa eu falar uma coisa para o senhor. Me parece que foi juntado um atestado, é isso? Sim. Que ela está doente. Deixa eu lhe falar. Essa audiência não é para depoimento pessoal. Quando não é, eles estão representados por advogados, não impede, pode não comparecer, que senão vai ter prejuízo para a audiência. Porque, na verdade, elas não iriam falar. A não ser que se fosse para propor um acordo, que não é o caso aqui, que vocês estão... Eu já vi que não vai haver essa possibilidade. Se fosse para tomar o depoimento pessoal, nós adiaríamos essa audiência. Mas, até porque foi pedido para adiar por 90 dias, já teve um adiamento dela, entendeu? E se fosse a testemunha, era outra coisa, uma pessoa que é para ser ouvida. A gente ia ver se era imprescindível ou não esse depoimento dela. Mas no caso das partes requeridas, tanto se fossem as requeridas, ou como se fossem os requerentes, no caso, ou o requerente, uma vez que não é pedido o depoimento pessoal e eles não são ultimados para essa finalidade, entendeu? Eles não são obrigados a comparecer à audiência, desde que esteja representado pelo advogado. No caso, o senhor está presente. Então, nós vamos dar continuidade à audiência para tomar o depoimento da testemunha do Euda, não é isso? Depoimento dela. Tá bom. O senhor tem alguma coisa a dizer? Assim, Excelência, o que podemos aqui no momento estar ofertando como proposta é justamente a devolução do imóvel e o abono de... O senhor tem uma proposta, o senhor tem uma proposta, né? Sim. Seria o que? A devolução? Devolução e como foram feitas benfeitorias no imóvel, benfeitorias necessárias, então haveria um valor a receber. Então, abriria-se mão desse valor e devolvia-se o imóvel e assim a gente daria fim à demanda.
Doutora Maria de Lourdes. A proposta que está sendo apresentada agora é mais conveniente para a parte. Tá? Nós concordaríamos com a devolução do imóvel, mas quanto às alegações de que foram feitas benfeitorias, as benfeitorias que foram feitas foram de conveniência deles, porque eles fizeram uma subdivisão do imóvel em 3 pequenas lojas e estão sublocando esse imóvel. Na verdade, a Ré, que é dona Ariadne, que tem como fiadora sua filha, há muito tempo não exerce atividade comercial no local e, através do filho dela, seu Kleberson, foi feito uma... Nós posteriormente, verificamos que essa loja está sendo sublocada para 3 comerciantes e eles estão auferindo renda desde então. Chegamos, inclusive, a falar por telefone com os sublocatários, né, que estão de forma irregular, porque não tem nem contrato escrito e não tem permissão contratual por parte do locador para fazer essa locação. E eles informaram que tem um deles que está há mais de 4 anos. Então, o que se configura aí é que é uma utilização do imóvel, né, por parte da família da locatária, porque a locatária é a dona Ariadne, uma senhora já idosa que está com Alzheimer e realmente ela não tem mais condição de fazer nada. Isso aqui, tudo bem, doutora. O senhor está dizendo que... Então, essa questão de devolver o imóvel e pagar as benfeitorias, não concordamos de forma alguma, porque existe um débito de locação que acho que é 2019 ou setembro, quando foi agendada a última audiência, que estava em R$215 mil, esse débito de locação, de aluguéis, fora a questão dos acessórios de locação, que nós não sabemos como está, por exemplo, agora a questão do IPTU, que já vinha não sendo pago. Sim, Então, essa proposta, Excelência, nós não aceitamos. Queria dizer para o doutor Thales, essa questão de benfeitorias teria que ser visto por quê? Porque se foi para modificar a loja, para vocês, é uma coisa, essas benfeitorias que fazem com relação à manutenção do imóvel, como uma coisa que precisa ser feita para que o imóvel funcione, e não nessa situação. E ainda que fosse para esse tipo de coisa, teria que ser consultada a parte, né, a locador. Entendeu? O senhor tem outra proposta? Não aceita? Tem outra ou não? Excelência, no momento nós não temos outra proposta, não sei. Tá. Temos visto aqui. Eu não estou lhe ouvindo, doutor. Excelência, no momento nós não temos outra proposta, não. Essa é a proposta que foi entregue a nós e, infelizmente, é o que nós temos a aplicar no momento. Tá bom, então. Então, nós vamos dar continuidade, já que não foi aceita a proposta, né? Nós vamos dar continuidade ouvindo a testemunha dona Euda. Só essa testemunha, né? Vamos ouvi-la. Essa testemunha é da autora, do requerente ou das requeridas? Ela foi arrolada pela requerida. Pela requerida, né? Tá bom. Então, nós vamos passar a ouvir. A senhora dona Euda, a senhora está me ouvindo? Estou. Eu quero saber também, eu não olhei, doutora, mas me parece que a parte autora, ela pediu que, dentre as provas também, uma juntada de documentos. Eu quero saber se for juntado algum documento, já estão nos autos para efeito de avaliação, ou se for para juntar agora, teria que a outra parte ter conhecimento desses documentos antes que se encerre a instrução. Nós juntamos, que foi realmente as fotos que demonstram que a loja, né, o imóvel está sublocado, e também as notificações que nós fizemos aos sublocatários. Então, foram os documentos que nós tínhamos até o momento para fazer juntar. Então, não tem mais nada a ser juntado, não, né?
Então, vamos ouvir a dona Euda. Dona Euda, a senhora está me ouvindo? Estou. Só pode dizer seu nome todo, por favor? Seu nome todo. Completo. Santíssima Virgem Batista da Silva. Quem é que está sentado aqui do seu lado? Ana Carolina, advogada. Dela? Ela Não. é testemunha. Advogada de quem? Do espólio de Osíris Ribeiro Quadros. Então, estou apenas auxiliando ela aqui na parte da tecnologia. Sim. Porque a senhora não pode ficar... Ela pode responder, né? Ela não estava escutando bem. Eu vou aumentar o volume. Tá, por favor. Obrigada, tá? Vocês estão todos no local só, não, é? Por isso É? se abaixa o volume. Tá com uma zoada aí, uma interferência. Coloca o teu... Seu nome completo, dona Euda? Euda da Santíssima Virgem Batista da Silva. A senhora é brasileira, não é isso? Brasileira. O seu estado civil? Solteira. Brasileira. União estável. União estável. Sim, sim, união estável. A senhora, qual a sua profissão? Eu sou assistente social, formação básica, e sou professora universitária do curso de administração, já aposentada da Universidade Estadual do Maranhão. Tá bom. A senhora tem algum parentesco com as partes? Ou a senhora é amiga íntima? Ou tem algum parentesco com as partes? A senhora é parente de alguma das partes, tanto da requerente como das requeridas? Ou a senhora tem algum laço próximo, íntimo, de amizade com elas? A doutora Osíris era irmã do doutor Quadros, que era meu companheiro, com quem eu tinha união estável. A doutora Osíris, que é a proprietária do imóvel. Né? Então, a minha proximidade é... Mas a senhora não era ela que era inventariante? Não era a senhora que era inventariante? Eu fui inventariante até a divisão dos bens. Da partilha dos bens, este imóvel ficou para a doutora Osíris, que era irmã de José Ribeiro Quadros. Não ficou para a senhora? Não ficou para mim. Nunca foi. Eu apenas fui a inventariante do espólio. Sim. E após, na partilha, ele foi para a doutora Osíris. Que é o irmão dele, né? Nunca fui proprietária deste imóvel. Tá bom, então. Então, veja bem. Então, a senhora... Espera só um instante que eu estou vendo. Como a senhora, na verdade, a senhora tem um vínculo, de qualquer maneira. A senhora tem um vínculo, de qualquer maneira, com o que era o proprietário do imóvel. Porque a senhora que tinha uma união estável com ele, não era isso? Sim, sim. Né? Então, eu vou lhe ouvir como informante, não como testemunha. Entendeu? A senhora não vai prestar o compromisso legal. Ok? A senhora está me entendendo? Eu vou lhe ouvir, mas como informante, para esclarecer aqui nos autos algumas coisas, tá bom? A senhora entendeu? Está me ouvindo? Estou ouvindo. Bom, deixa eu lhe dizer. A senhora era companheira, né, do proprietário desse imóvel, não era isso? Sim, que é ali no Caiçara, não é isso? Sim, sim. Sim. Então a senhora sabe que ele era alugado para essa senhora aqui, que é dona Ariadne, não é isso? Olha, muito vagamente, porque os negócios do Quadros, de José Ribeiro Quadros, eram tratados diretamente com ele, e eu sempre procurei não me envolver nas tratativas de aluguéis, de venda, de compra dos imóveis. A senhora sabe que se foi feito um contrato de locação? Apenas enquanto eu fui administradora do espólio. Quando era como inventariante, né? Embora as tratativas dos contratos não fossem feitas diretamente comigo, porque eu nunca recebi qualquer tipo de inquilino, nem deste, nem de outros imóveis. As tratativas eram feitas com o escritório de advogados responsável... Pelo inventário.
O escritório era o responsável pelo inventário? Hã? As pessoas... A senhora pergunte para mim que eu digo para a senhora, tá bom? Olhe para mim aqui. Um pouco mais aqui. Estou lhe perguntando se a senhora... como é que se diz? Agora até... Então, só pergunta. Só um instante aqui. Então, a senhora tem conhecimento, a senhora não sabe que a senhora só tem conhecimento a partir de que a senhora foi inventariante, não é isso? Sim. Quando a senhora foi inventariante, já existia algum contrato antes? De quando a senhora assumiu como inventariante? Então, do contrato, depois que eu assumi a administração, fiquei inventariante, foi estudado pelo escritório de advocacia que tratava dos negócios e eu assinei a renovação do contrato. Ah, tá bom. Deixa eu lhe perguntar. Mas anteriormente só não tem conhecimento se tinha algum contrato. Se esse contrato que a senhora assinou era uma renovação, ou seja, contrato que já vinha sendo feito. Já vinha sendo feito, né? A senhora se lembra em que ano foi feito isso? Em que ano foi feito a senhora assinou esse contrato? Após quando eu assumi a condição de inventariante, foi em 2012. Então, pela morte dele no final do ano. Então, a partir daí, ou a renovação de alguns contratos, eu sei que eu assinei. Agora, relativa a que anos, no momento eu não lembro. Mas o escritório... E esses pagamentos, a senhora tem conhecimento se eles pagavam esses aluguéis? Pelo menos eu não recebia nenhuma reclamação do escritório que administrava essa parte. De que eles não estariam pagando, não é isso? Admito que sim. Alguma vez a senhora, eles chegaram a lhe dizer, até antes da senhora sair, não ser mais inventariante, porque ficou para ser o Osíris, não é isso? A senhora tem notícia, assim, de que eles deixaram de pagar, não? Não, porque, como eu lhe disse, a administração eu deleguei para o escritório. Eu não me envolvia na administração e nem contato direto com nenhum inquilino. E o dinheiro ia para o espólio, porque a senhora era inventariante, então a senhora que administrava, a senhora tinha que estar pago do que estava acontecendo. Não havia demanda judicial entre o espólio e entre o... não teve inventário? Não, então, admito que tudo era pago. Admito, mas não tenho certeza. A senhora disse que não sabe se teve inventário? Só não pode ficar falando com a pessoa do lado. Responda o que só diga o que a senhora sabe, que a senhora se lembra, tá bom? Não lhe ouvi. Estou lhe perguntando. Deixa eu ver agora. Agora eu me perdi com as perguntas. Deixa eu lhe perguntar aqui. Bom, depois que a senhora só deixou de ser inventariante, depois da partilha que ficou para o irmão dele, não ficou para a senhora, né? Ficou para a irmã. Para a irmã. Tá? Então, desde o início, o imóvel nunca foi meu. Uhum. Eu não era proprietária dele, né? Então, eu não podia tomar decisões de dispensar pagamento, porque o imóvel não era meu. E o aluguel desse imóvel era tudo com a parte do escritório que tratava, não é isso? Sim, era administrado. Administrado, sim. Deixa eu lhe perguntar aqui. A senhora tem assim, conhecimento de que por quanto tempo esse imóvel foi alugado? Está alugado para eles? Eu tenho ideia, se não me falha a memória, porque eu acho que a última vez que eu assinei contrato, eu acho que foi em 2017. Mas não tenho, eu acho que foi nesse ano. A partir daí, houve a partilha dos bens, e aí, então, eu não tenho mais nenhuma notícia. Entendi. A senhora, nessa época, a senhora conhece o imóvel, chegou aí lá? Não, nunca fui, nem na época que Quadros era vivo, e nem depois que ele morreu. Nunca estive neste imóvel. Eu sei o edifício onde ele fica, mas nunca fui na loja, nem antes e nem agora, depois que eu fui informada de que houve divisão lá dentro e tal. Eu nunca fui. Durante o tempo que a senhora era companheira, né, tinha união estável com o doutor Quadros, não é isso? Sim. E até quando a senhora foi inventário do espólio, né, a senhora tem conhecimento assim de que
Eles não pagavam aluguel, deixavam de pagar, estava devendo, só não tem conhecimento. Antes, na época de quadros... Até na época dele, na época a senhora também foi inventariante. A senhora tem conhecimento que eles não pagavam? Eu não tive notícia de que havia atraso. Tá bom. A senhora tem conhecimento se eles mudaram, eles sublocaram lá o imóvel? A senhora sabe que é sublocar, né? Sabe? Assim, se eles dividiram para alugar para outras pessoas. Deixou, quando o imóvel passou, essa notícia da sublocação, eu vim já saber depois que o imóvel já estava com a proprietária. Tá? Só um instante assim. Não sabia. Só um instante. Agora só um momento. Sim, então, e a senhora tem conhecimento, assim, depois que a senhora saiu, quer dizer, o escritório continuou sendo administrado, depois que a senhora deixou de ser inventariante, esse imóvel ficou sendo administrado por esse mesmo escritório? Só está me ouvindo? Sim. Foi? Os aluguéis, que a senhora perguntou anteriormente, os aluguéis todos caíram na conta do espólio. Havia uma conta do espólio onde eu não depositado qualquer valor que viesse em função deste e de outros bens. Iam direto para esta conta do espólio, que só foi aberta na época da pastilha para fazer a divisão competente. A senhora tem conhecimento se em algum momento foi falado para a inquilina, no caso, para a locatária, né, que deixava ela ficar sem pagar por algum tempo, até resolver essa questão do inventário? Houve alguns comentários sobre atrasos eventuais que ocorriam. Excelência, você pode repetir a pergunta, que eu acho que ela não escutou. Deixa eu lhe perguntar, se a senhora, até depois que a senhora... Ela vai repetir a pergunta para a senhora. Sim, depois que a senhora deixou, a senhora tem notícia, que até a senhora ser inventariante, tudo bem. Depois é que a senhora não tem mais conhecimento de nada. A senhora disse que quem resolvia tudo era o escritório, né? Que administrava, não era isso? Sim. Então, assim, eu lhe pergunto, a senhora tem conhecimento, tem notícia de que, entendeu? Em algum momento, o locadora, quem locou, né, conversou com a locatária, que é para quem estava alugando o imóvel,
dizendo que ela podia ficar sem pagar os aluguéis até resolver essa questão do inventário? Não. Não tem conhecimento desse fato? Não. Olha, eu estou satisfeita, eu vou passar as perguntas para a senhora testemunha aqui da requerida, não é isso? Não é, seu Thales? Eu vou passar a palavra para o doutor Thales. O senhor pode fazer as perguntas diretamente para a dona Hilda. E a senhora responde as perguntas que ele vai lhe formular. Tá bem? Ouviu? Quem vai lhe fazer as perguntas agora é o advogado, tá bom? Doutor Thales. Bom dia, dona Hilda, tudo bem? Está me ouvindo direitinho? Sim. Ok. Só para confirmar aqui essa questão da administração do recebimento desses valores de aluguel, no caso, só me confirme novamente que quem recebia e administrava era o escritório de advocacia responsável na época em que a senhora era inventariante, correto? Não entendi. Ela não está escutando. Não Você está pode escutando. A senhora está me ouvindo agora? Está ouvindo? A senhora está ouvindo ele falar? Está me ouvindo? Está ouvindo? E a senhora eu ouço. Ele não. Muito, não. Qual foi a pergunta, doutor? Eu passo para ela então, se ela não está lhe ouvindo. Eu quero confirmar que na época em que ela era inventariante, se era o escritório que fazia a administração do recebimento do aluguel. Eu acho até que ela já respondeu, mas ele está perguntando, doutora Dona Hilda, se durante o tempo que a senhora é inventariante, se era o escritório que administrava o imóvel. Sim. Era isso, doutor? A pergunta era essa, né? A próxima pergunta é se ela tinha conhecimento de como é que estava a estrutura física do imóvel. A senhora tinha... Não, ela nunca disse que foi lá, nem conhecia. Ela já tinha até falado, doutor, isso aí. E outra pergunta mais? Só um minutinho, Celeste, só um minutinho. Ou não? Excelência, no mais, sem perguntas. Doutora Maria de Lourdes, a senhora vai fazer perguntas? A senhora vai fazer pergunta, doutor? Eu gostaria... A senhora pode fazer diretamente, só está escutando a doutora Maria de Lourdes? Sim. Gostaria de saber da senhora se alguma vez, eu só quero uma confirmação, se a senhora cedeu esse imóvel em comodato, quer dizer, para ocupação gratuita às locadoras, na época em que a senhora era inventariante, alguma vez foi cedido esse imóvel? Não, eu não podia ceder um imóvel que não era da minha propriedade. Se ele não era meu, eu não podia ceder esse imóvel para qualquer outra pessoa, inquilino, amigo ou não. Então, eu não cedi. Esse comodato não aconteceu porque eu nunca autorizei. Se aconteceu, não foi com minha autorização e nem foi do meu conhecimento. Mais outra pergunta? Sobre a questão do pagamento dos aluguéis. Alguma vez a senhora teve conhecimento de que os locatários, né, não pagavam regularmente os aluguéis e que o escritório fez notificação, inclusive cobrando esses aluguéis em atraso, até para efeito de renovação de contrato. A senhora entendeu a pergunta? Dona Hilda, a senhora entendeu a pergunta dela? Não sei. A senhora entendeu a pergunta que ela lhe fez, da doutora? Hein, Dona Hilda? A senhora entendeu a pergunta? Ela está perguntando se durante o tempo que a senhora era inventariante, ela só tem conhecimento, sabe, que o escritório de atrasos em relação ao pagamento, se o escritório fazia notificações com relação a esses atrasos, até para efeito de renovação de contrato.
É isso, doutor? A senhora entendeu? Excelência, só uma questão de ordem. Dá para se notar que Eu também acho que a senhora não pode ficar falando com essa pessoa que está do lado, da Euda. ela não está dando Embora, atenção. né? É porque, dona Euda, a senhora não pode ficar falando, nem a senhora, doutora, não sei quem é que está aqui do lado, que só disse que era uma advogada. A senhora não pode, deixa só ela responder e ela responde somente o que ela sabe. Eu já até alertei sobre isso, doutora. Ela fica o tempo inteiro olhando para a senhora. E nitidamente deu para ver que ela pegou o óculos para ler alguma coisa, então fica meio complicado. Não, ela botou o óculos agora aqui na frente que eu vi. Nesse momento aqui que eu vi ela colocar o óculos, doutor. Vamos, então, a senhora responda somente o que a senhora sabe. Viu, dona Euda? A senhora está me ouvindo? Ó, ela botou o óculos, mas ela botou ainda agora. Ela pegou, botou assim, tirou e botou. Eu vi assim, eu não vi ela lendo nada com o óculos. Mas ela estava com um olhar para cima, superior, não para a tela, porque agora tem um reflexo. Dá para ver, mas enfim. Sim, diga. Só não entendeu a pergunta que a doutora Maria de Lourdes fez? Repita a pergunta, por favor. A senhora quer repetir, dona Maria de Lourdes? Sim? Escute, não olhe para o lado, olhe para a câmera, olhe aqui para a câmera, como eu estou lhe olhando. Aqui para a câmera. Ela vai fazer, doutora Maria de Lourdes vai fazer a pergunta para a senhora, preste atenção. Se a senhora Euda, se você teve alguma vez conhecimento por informação do escritório de advocacia que aluguéis não eram pagos regularmente pelas locatárias. Sim, sim. Outra, doutora? Não, estou satisfeita. Bom, então eu vou dar por encerrado o depoimento, né? E vou agradecer a dona Euda, né? Pelos esclarecimentos que a senhora fez. A senhora está dispensada. E os senhores vão apresentar as alegações finais em forma de memoriais? Sim. Tem o prazo de 8 dias, comum para os dois, viu? Porque aqui não dá para vocês olharem ao mesmo tempo. Como é. Senhores, aguardem um instante, eu não vou dar por encerrada ainda a audiência. A instrução está encerrada, tá? Vocês têm o prazo de lei, né, de 15 dias para apresentar as alegações finais. Agora, senhores, aguardem um instante, que eu não vou encerrar logo a audiência, porque ele vai compartilhar atas com os senhores leem a ata e decidam de acordo com a ata. Aí depois eu encerro a audiência. Só um instante.
Senhores, aguardem só um instante, eles estão concluindo ali a ata, tá bom? E depois eles vão visualizar aí por cima. Eu vou transmitir aqui a ata, tá? Só compartilha e lê para eles, tá? Os senhores estão olhando? Eu vou fazer a leitura, tá bom? Estão me ouvindo? Oi? Aqui ainda. Você consegue visualizar? Oi? Está muito pequeno aqui, deixa eu ver se eu consigo. Não Eu dá vou para ler, aumentar tá? um pouquinho mais? Eu vou ler, tá? Eu acho que não dá para aumentar. Tá certo? Eu vou ler. Aos 16 dias de fevereiro de 2022, dando início à audiência designada neste juízo, às 9h30, onde se achava presente a doutora Alice de Souza Rocha, juíza de direito titular da 5ª Vara Civil da Capital, comigo, servidor César Augusto da Silva Barros. Presente a parte requerente, representada por sua inventariante do espólio, Fernanda Muniz Rugani, acompanhada de sua advogada, doutora Maria de Lourdes Marques Ferraz, OAB Maranhão 5.072, ausente as requeridas, Ariane Araújo Dias, Cátia Araújo Dias. Presente o seu advogado, doutor Thailson Ferreira Silva, OAB Maranhão. 15.490. Questionadas as partes se haveria proposta de acordo, a parte requerida propôs a devolução do imóvel e mais as benfeitorias realizadas, o que não foi aceito pela parte requerente. Dando continuidade à audiência de instrução propriamente dita, a MM Juíza passou a oitiva da senhora Hilda Santíssima Virgem Batista da Silva, brasileira, professora universitária aposentada, portadora do RG 44704 e CPF 001-897-823-15, residente domiciliada em São Luís. Na qualidade de informante, a audiência segue em anexo através do link do YouTube a ser disponibilizado no sistema PJE. A MM Juíza deu por encerrada a instrução, determinando de logo o prazo comum de 15 dias para que as partes apresentem as alegações finais em forma de memoriais. Com ou sem a apresentação das alegações finais, no prazo estipulado, venham os autos conclusos para a aprovação da sentença, observando-se a ordem cronológica. E como nada Ela mais... tinha dado 8 dias. Determinou a MM Juíza o encerramento do presente termo, que depois foi lido e achado conforme, vai por todos assinado. O prazo para as alegações finais é um prazo legal, é de 15 dias. Só que é 15 dias comum, entendeu? Não é simultâneo. Tem alguma dúvida ainda? Concordo com a ata? Tem alguma dúvida ainda, doutora Maria de Lourdes? Estão de acordo com a ata? Estamos de acordo, sim. Também, doutor Thales? Tá bom, então. Então, eu vou encerrar a audiência. Bom dia para os senhores, tá bom? Bom dia, obrigada. Obrigada também. Bom dia. Bom dia. Obrigada. Bom dia. Bom dia.